Vocês são bem-vindos em nosso meio. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 3. Graças a Deus. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ministrar esse capítulo 3 de 1 de João. E terça-feira nós vamos repor a lição da escola dominical. Então nós vamos inverter as ordens hoje. A ordem hoje. E também o texto tem tudo a ver com a ceia do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 3, verso de número 1. Graças a Deus, hoje, depois da escola bíblica dominical, nós fizemos um clamor ali pelo cunhado do Rena, o Val, e a cirurgia foi tudo bem. Ele está em casa. Está em casa ou ainda está no hospital? Ainda está no hospital, mas foi tudo bem. A cirurgia, graças a Deus, está tudo ok. Diz assim, verso 1 do capítulo 3 de primeira carta de João. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados,
Se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, seu mandamento é esse, que creiamos em nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos estudando às terças-feiras essa carta de João. E nós chegamos no capítulo 3, que nós vamos antecipá-la. E nós vamos antecipar esse capítulo e vamos ministrar aqui hoje. O apóstolo João, ele está combatendo os gnósticos, que detinham um conhecimento místico, esotérico e especial das coisas divinas, das coisas de Deus. Eles tinham um conhecimento equivocado sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Falavam que Jesus Cristo, eles negavam a doutrina da encarnação, da ressurreição. Eles negavam também que Jesus Cristo morreu na cruz. Porque o que acontecia para os gnósticos, para algumas linhas gnósticas? O Cristo divino, ele veio, no momento do batismo, ele entra, assume ali o Jesus humano. E quando chega na cruz do Calvário, o Cristo divino, ele sai de Jesus, o humano, e quem morre ali é um ser humano. Ou algumas linhas falam que não, aquilo ali de fato não é Jesus, parece, que é a doutrina do docetismo. E aí, o apóstolo João, ele está combatendo esses falsos ensinamentos, ele está combatendo essa heresia que estava tentando minar o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus ali no seio daquela igreja, daquela época. E nós observamos que ele vem falando sobre o ódio, o amor, mentira, verdade, diabo e Jesus. Ele vem tratando sobre pecado e santidade. Ele vem sempre tratando que ou é uma coisa ou é outra coisa. João não está dando meio termo. João não está trabalhando com meio termo. Ou João está dizendo, ou é do diabo ou é de Jesus. Ou é pecado ou é santidade. Ou é amor ou é o ódio. Ou é a verdade ou é a mentira. Ele não dá brecha para o meio termo. E ele vai falando que o conhecimento que a gente tem de nosso Senhor Jesus Cristo não é um conhecimento acadêmico, não é um conhecimento filosófico, não. Mas esse conhecimento que João trata é um conhecimento relacional. É um conhecimento que eu adquiro me relacionando com o Espírito Santo, me relacionando com o nosso Senhor Jesus Cristo, divino, Filho de Deus, 100% Deus. Então, o apóstolo João, ele está tratando essas coisas. Ele está tratando sobre o anticristo, que todo aquele que se opõe a Cristo, que todo aquele que nega que Cristo veio em carne, que se opõe às coisas de Cristo, esse é um anticristo. Então, aí aqui no capítulo 3 que nós lemos, ele quer chamar a atenção da igreja. E ele diz assim para aquele povo: olha, vede. Se ele faz essa entonação e usa este verbo, vede, é porque ele está querendo que as pessoas vejam com atenção, que passem a refletir e analisar. Quando você quer que alguém veja algo e se encante e tente descrever e entender aquela beleza, você fala para ela: fulano, presta atenção, olha aqui, vê, analisa, veja os detalhes. E o apóstolo João, ele fala: vede. Mas ver o quê? Ele está dizendo: vede que grande amor nos tem concedido o Pai,
a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então, a grande amor, não é um amor grande, no sentido de mega, hiper grande, não é nesse sentido, embora seja grande, mas aqui o apóstolo João, ele está chamando a atenção para, como se diz, a importância deste amor grande, e que foi dito aqui, através do presbítero Gaspar, citando João 3,16, e ele está dizendo: olha, eu quero que vocês analisem este grande amor que Deus tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por que sermos chamados filhos de Deus? Porque nem todos são filhos de Deus, só são filhos de Deus, como diz Evangelho de João capítulo 1, verso 12, que a todos quanto receberam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, não da vontade da carne, ou seja, não da vontade humana, mas pela vontade divina. Então, só são filhos de Deus, só são considerados filhos de Deus aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não creem em nosso Senhor Jesus Cristo, pela palavra de Deus, não é um conceito nosso, pela palavra de Deus é o que? Criação divina. É o que? Filhos do diabo. É o que? Filhos da ira. É como diz em Efésios capítulo 2, verso de número 1 a seguir, que Deus, que é riquíssimo em seu amor, pelo muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou, aleluias, nos deu vida, porque andávamos o que? Com a mente entenebrecida, a mente em trevas, e éramos por natureza filhos da ira, filhos do diabo. É a palavra de Deus que está dizendo que as pessoas que não se arrependeram dos seus pecados e não se converteram a Cristo está nessa condição. Mas graças a Deus que o grande amor de Deus, aleluia, manifesto ali na cruz do Calvário, deu-nos o poder de sermos chamados e sermos feitos filhos de Deus. Louvado seja Deus. E ele fala: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Jesus, Ele morre na cruz do Calvário, para que as pessoas se arrependam e se tornem filhos de Deus. Esse espaço, esse momento em que Israel deixou de crer em Jesus como Messias, foi um amor manifesto de Deus, para que nós, os gentios, os não-judeus, pudéssemos ser enxertados nesta videira, nesta oliveira, como diz o apóstolo Paulo. Nós fomos, através de Jesus, por meio de Jesus, fomos enxertados na comunidade de Israel. Fomos enxertados e chamados agora filhos, povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, através do que Jesus fez. E então, o mundo, ele não nos conhece. Mas como é isso? Por que o mundo não nos conhece? Porque aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus, aqueles que verdadeiramente obedecem à palavra de Deus,
não pratica o que o mundo pratica, vai na contramão do que o mundo pratica. E quando as nossas atitudes, a nossa conduta, ela contraria, ela choca o que o mundo pratica, as pessoas não entendem o porquê não fazemos tal coisa. E aí as pessoas não conhecem, porque não conhecem o Pai, também muitas vezes não conhecem a nós. Não conhecem porque nós praticamos e agimos daquela maneira. Porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Nós falamos aqui na terça passada que o mundo aqui, existem 3 situações: mundo, o cosmos, o universo. Mundo, sentido de humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E mundo, que é o que jaz no maligno, esse mundo aqui é o sistema corrompido com as suas práticas pecaminosas, é o mundo que está à margem de Deus, que está à parte das coisas de Deus. Então, é essas 3 concepções acerca de mundo que a Bíblia Sagrada ela traz. E aí no versículo 2 ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, hoje nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou a totalidade do que haveremos de ser. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, se não me falha a memória, ele fala que vemos como quem em espelho. E o espelho para a época era uma peça de metal que não dava aquela definição da sua imagem. Não é o espelho que você tem na sua casa, mas era um pedaço de metal que refletia mais ou menos a sua imagem. Essa é a concepção de espelho para o mundo antigo. E Paulo está dizendo justamente isso, que nós estamos mais ou menos que vendo em partes, estamos tendo uma noção, mas nós seremos como Ele é e haveremos de vê-lo como Ele é. Assim como Cristo, Ele assumiu uma forma humana e foi machucado por amor da humanidade. Ele recebeu um corpo glorificado por meio da sua ressurreição, e nós, quando formos ressurretos ou arrebatados com Cristo nos ares, nós receberemos um corpo incorruptível, nós receberemos um corpo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós o veremos como Ele é e seremos como Ele é. Louvado seja Deus. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Mas que esperança é? Da sua vinda, da sua segunda vinda. Porque Jesus veio uma primeira vez para cumprir o plano da redenção, e ele voltará uma outra vez para levar o seu povo para junto de si. E aí, João está dizendo: vocês que têm essa expectativa, vocês que têm esta esperança, permaneça, se purifique, assim como ele é puro. Mas como é isso? A salvação, quem proporciona ao ser humano é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a santificação, a pureza, somos nós que precisamos e devemos buscá-la. E como isso é feito? Através da leitura da palavra, através das orações, através do jejum, através de uma conduta ilibada, através de cada vez mais se apartando da pecaminosidade, das coisas iníquas deste mundo. Louvado seja Deus. Isso é manter a pureza, é a conduta, é uma consciência correta diante de Deus e dos homens.
E nós que temos essa expectativa, nós temos que procurar. Aqui ele não está dizendo para ser perfeito, porque ninguém alcançará a perfeição. Não existe perfeição no tempo presente, mas existe uma coisa chamada maturidade, que é o que o nosso Senhor Jesus Cristo espera, que o seu povo alcance uma maturidade na conduta perante as pessoas, perante a sociedade, para que reflita como filhos de Deus. Infelizmente, a igreja, não toda, mas uma boa parte tem falhado neste processo. E nós temos que ter essa expectativa e temos que buscar a purificação. E no versículo 4 ele diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis que também ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Olha a colocação dos versículos. Ele mostra o problema. Ele fala que o pecado é a transgressão da lei, da palavra de Deus, da moral, das coisas divinas. A palavra pecar, a grosso modo, significa errar o alvo. Então, ele vai tratando do pecado aqui, e ele diz que aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão à lei. Então, se o nosso governo, se as nossas leis diz que a gente não pode fazer tal coisa e a gente faz, a gente transgride, está sujeito a uma sanção do governo. Mas se a gente obedece e não transgride, sobre nós não há uma punição e não há uma sanção sobre aquilo ali. E ele mostra como Isaías 59 diz que o que nos afasta de Deus são os nossos pecados. Mas como é isso? O Senhor não peca, a igreja não peca. Não, ela peca, mas o pecado já não é mais o modus operandi da igreja. O pecado já não é mais o meu modo de viver, e o pecado já não é mais uma prática constante, contínua e deliberada da minha vida. É um erro de percurso em que eu me arrependo e peço perdão para Deus e continuo a minha caminhada. É isso que João está dizendo. E João ele mostra que o pecado é a raiz de todos os males, que o pecado ele é o problema. Mas aí lá embaixo ele diz que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Isso é a beleza do Evangelho. Ele mostra o problema e ele tem o prazer, a vontade de corrigir este problema, dando o seu Filho na cruz do Calvário, para que as pessoas não caminhem mais pelo caminho do inferno. Essa é a beleza do Evangelho, porque ele não quer que as pessoas se percam. Ele mostra o problema, mas ele mostra a saída. Então o nosso Deus não é vingativo, não é carrasco, não é mau como os muitos pregam e pintam por aí. O nosso Deus ele é justo. Ele mostra qual é o problema, mas ele dá a saída para o problema. E aí Jesus se manifestou e nele ele não pecou. Ele assumiu o pecado de toda a humanidade ali na cruz do Calvário. Colossenses capítulo 2 verso 14 diz que havia uma cédula da dívida contra nós, e Jesus Cristo assume esta dívida, cravando ela na cruz do Calvário. E através desse gesto de amor, você pode ser livre, nós somos livres para adorar e exaltar o nome de Jesus. E o que nós fazemos aqui, todo terceiro domingo do mês, é o que diz a palavra de Deus: fazer isto em memória de mim. Ou seja, trazer a reflexão, trazer a mente do que Jesus fez na cruz do Calvário, do tanto que ele sofreu ali na cruz do Calvário,
para nos amar, para nos resgatar, nos redimir do pecado. E no versículo 6 ele diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então quem vive na prática do pecado deliberada não conheceu a Jesus Cristo e nem viu a Jesus Cristo. Muitos falam: eu tenho Jesus no coração, mas a sua conduta é totalmente contrária à teoria. A sua conduta é totalmente contrária àquilo que você diz. Evangelho é teoria e, principalmente, acima de tudo, é prática. Se nós não praticamos aquilo que acreditamos, nós não vimos, nós não conhecemos, a nossa religião é vã. E no versículo 7 ele diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. E aqui eles fazem uma relação aos gnósticos, os falsos mestres que queriam distorcer o ensinamento correto das Escrituras. E ele diz que aquele que pratica justiça é justo, como ele é justo. Aquele que pratica justiça como? Aquele que é filho de Deus, que age com justiça, ele é justo. Mas o ser humano que não conhece a Cristo, os seus atos de justiça perante Deus é trapo de imundícia. Aqui ele está dizendo o quê? Que o ser humano por si próprio, por si mesmo, não pode se salvar, não pode se justificar diante de Deus. Precisamos de Jesus Cristo para sermos justificados diante de Deus, porque diz o apóstolo Paulo que Ele é justo e justificador daqueles que ama. Então eu tentar ser salvo por minha própria capacidade, pelo meu próprio intelecto, esses meus atos de justiça perante Deus não valem de nada. Não valem de absolutamente nada. E aqui nós estamos fazendo uma exposição equilibrada e correta das Escrituras. Nós estamos ministrando com seriedade e responsabilidade o plano da salvação, a doutrina do pecado, o plano da redenção. Porque só assim as pessoas serão salvas. Muitos pregam um oba-oba, um evangelho de facilidades, de toma, quero, dá, e não. Aqui a gente está tendo um equilíbrio para que as pessoas, a gente firme a nossa fé, e as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, tenham uma clareza do que é o plano da salvação. E é o que nós estamos fazendo com muito cuidado aqui. E o versículo 8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Mas aqui, essa palavra pratica, o tradutor da Bíblia Sagrada, ele tinha que especificar que aqui é um ato contínuo. Seria da seguinte forma: aquele que vive praticando o pecado deliberadamente, sem nenhum remorso de arrependimento de nada, não quer saber de Deus, das coisas de Deus, abomina as coisas de Deus, esse procede do diabo. E o Evangelho de João, capítulo 8, Jesus disse, Jesus disse para os fariseus: vocês dizem que tende por pai Abraão, por que vocês não obedecem o que Abraão diz? Vocês têm por pai o diabo, porque ele é o pai da mentira,
E você que vive na mentira, está falando, Jesus falando para os fariseus, o diabo, ele é o pai de vocês. E aqui João novamente retoma este assunto dizendo que o que vive na prática do pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Antes mesmo do Éden, Satanás já vive pecando. E aí ele diz assim, ó, novamente, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então novamente Jesus Cristo está mostrando o problema e novamente trazendo a solução para que as pessoas sejam abençoadas e não permaneçam na condenação. Versículo 9: todo que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aí aqui ele traz a correção, aqui o tradutor, não pode viver pecando. Capítulo 2 da mesma carta de João, ele fala: filhinhos, eu quero que vocês não pequem, mas se porventura vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que está à direita de Deus e intercede por você. Então, o apóstolo João, ele trata dessa seguinte maneira. E aí novamente ele retoma no versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. E aqui já é um problema interno. Porque aquele que diz que está na igreja e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, o negócio é mais profundo. Se eu digo que sou de Jesus, e eu digo que eu odeio meu irmão, não procede de Deus. E aí? Versículo 11. Porque a mensagem, agora ele explica usando o porquê junto. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Caim e Abel ofereceram sacrifício para Deus. Abel oferece do que é melhor, das primícias e tudo mais, e Caim oferece de qualquer maneira, com a motivação errada. E aí Deus viu que a motivação de Caim era errada, e Deus aceita a oferta de Abel. E aí o que acontece? Caim é tomado por um sentimento maligno, e foi o autor do primeiro homicídio dentro da Bíblia Sagrada. E essa é a beleza da Bíblia Sagrada, porque ela não esconde os erros, até de seus heróis, de seus chefes e de seus guerreiros e seus ícones. Ele não esconde. Mas por detrás desse erro, há uma manifestação do amor e da graça de Deus, mediante esses erros. E aí, ele vai dizendo no versículo 13: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Hoje em dia o mundo não está odiando mais os crentes. Por que será que o mundo não está odiando mais os crentes? Não é ser desagradável, chato, inconveniente, não. Porque tem crente que é chato, inconveniente, quer que a pessoa aceite Jesus na base da força, da marra e aquela coisa toda. Mas o mundo, ele vai nos odiar, porque que comunhão há entre a luz e as trevas? Então a minha conduta cristã, ela causa um problema, um conflito perante o mundo corrompido. E Jesus disse: Pai,
Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A gente vive neste mundo, vive no planeta Terra, vive no estado de Goiás, mas nós não podemos nos aliançar com as práticas mundanas. Nós temos que ser diferentes na nossa conduta, no nosso trato, nos nossos gestos. É isso que a gente tem que entender. A igreja está inserida dentro de um contexto, mas ela tem que ser referencial de Jesus para uma geração que não conhece a Jesus. E infelizmente muitas igrejas têm sido balcão de negócios, em que Jesus é a mercadoria, o ouvinte é o cliente e o pastor é o negociante, né? Infelizmente é assim, né? E aí se o cliente não gosta do que é oferecido, ele pega e vai para outro lugar. Até ele achar a mercadoria que lhe convém, né? E Jesus não é bijuteria, né, irmão? Jesus não é bijuteria. E olha só, 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Não é que você vai ficar com aquele... Não é aquele... Tire da sua mente aquela concepção de amor. É aquele amor de telenovela, aquele amor daquela coisa, vai ficar aquela coisa melosa com seu irmão. Não é isso, irmãos. O amor aqui é eu ter um sentimento legítimo e correto acerca do meu irmão. É eu considerar o meu irmão em detrimento da minha pessoa. É como o apóstolo Paulo, ele fala que o homem que era doutor da lei, o homem versado, o homem estudado, ele falava que cada um considere o outro superior a si mesmo. É você amar o seu próximo, você amar o seu irmão, você ter uma atitude, um sentimento correto sobre as pessoas, sobre essas pessoas, e principalmente dentro da igreja. Porque é algo muito sério que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Ou seja, aquele que vive na prática do assassino, do homicídio, ele não tem a vida permanente em si. O homicídio, por isso que eu falo que o cristianismo, ele é algo mais requintado, mais refinado, o padrão é elevado. Porque se eu odeio, se eu tenho ódio do meu irmão, eu sou um assassino. É o que a palavra de Deus está falando, irmãos. Eu não estou aqui atacando ninguém, eu não estou aqui jogando nada ao vento para ninguém, não. Mas é o texto bíblico me confrontando e confrontando cada um de vocês. Cada um de nós. Porque, vocês se lembram daquele versículo que Jesus fala? Mas Senhor, eu profetizei no seu nome. Eu expulsei demônio. Eu curei. Aí Jesus fala assim: apartai-vos de mim, maldito, que eu nem vos conheço. Então tem muita gente que faz proeza aí no nome de Jesus. Mas só Jesus conhece a motivação e a intenção daquela pessoa. E Jesus disse, Paulo disse que isso iria acontecer. Mas vai chegar o momento do acerto de contas. E se eu não for encontrado desta maneira, eu estou enrolado. Estamos enrolados. E principalmente quem ensina e quem prega, está mais enrolado ainda. Está mais enrolado ainda. E olha só. E aí ele vai dizendo: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração,
Como pode permanecer nele o amor de Deus? É você ajudar dentro da sua capacidade, dentro da sua possibilidade. Se você pode estender a mão, pode colaborar de alguma forma, e você não faz, e eu não faço, como podemos permanecer nele o amor? Como pode permanecer nele o amor de Deus? E aqui ele está dizendo o quê? Filhinhos, é prática o cristianismo, é prática. Vocês têm que praticar isso daqui. E aí no versículo 18 ele diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Tem uma igreja que gosta de usar uma frase, né? Contra fatos não há argumento, né? Tem uma igreja que gosta muito de usar esse termo, né? Então, contra fatos não há argumento. Ele está dizendo aqui: não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança de Deus. Mas a Bíblia diz: corrupto e enganoso é o coração do ser humano, quem entenderá? Então, não se apoie nesse versículo aqui para a prática pecaminosa. Ah, não, meu coração não está me condenando, não está me acusando. A pessoa está tão chafurdada no pecado que já cauteriza a mente, não sente mais temor, não sente mais nada. Aí ele fala: não, a Bíblia está dizendo aqui que se o coração não está sentindo nada, não está me condenando, eu estou de boa. Então a gente tem que ter um cuidado com isso. Versículo 22. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito Santo que nos deu. Então aquele que guarda os mandamentos de Deus, permanece nele, e Deus permanece nele. E nisso conhecemos, e como diz o apóstolo Paulo, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês.